trazendo aqui um breve resumo do livro do profeta Sofonias, que é um livro relativamente curto, né? Com 3 capítulos, mas bastante denso de informações, como todos eles, assim, aliás, né? A palavra do Criador veio a esse profeta nos tempos de Josias como rei de Judá. O nome dele significa Safnaial, ou Safnaial, traz a ideia de protegido ou abrigado pelo ser, né? Todos eles carregavam, não todos eles, mas era incumbência do povo, né? Escolhido como modelo do Criador, com nomes ou partículas do nome que dessem honra a ele, né? E isso foi escondido, isso foi deturpado com o passar do tempo, ele foi blasfemado, né? Então, geralmente os nomes deles carregavam alguma espécie de louvor ao Criador, ao ser, né? Aqui seria o ser protege, ou o ser abriga, o ser esconde, né? Da raiz de Safã. Bom, ele abre dizendo, o profeta, que o Altíssimo consumiria por completo tudo sob a face da terra, e também estenderia a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, né, pelos erros deles, né? Quais erros? Por causa da adoração a Baal e por causa dos que sobem aos telhados para adorarem o exército do céu, né? E ainda havia os que juravam por Milcom, faziam juramentos por Milcom, que era a abominação dos amonitas. Os amonitas, né, assim como os moabitas, aqueles vistos como impuros, né? A adoração a Baal, ela de certa forma está aí até hoje, né? E subir aos telhados para adorar o exército dos céus também é praticado ainda hoje, porque as coisas, né, ditas pelo Criador, e aqui não é um homem, Sofonias, que falou, mas é o Criador que falou, deu um recado por meio dele, né? Essas coisas são eternas para trás e eternas para frente, né? Então, portanto, elas não passam, elas são ideias perenes porque são ideias espirituais, né? A adoração a astros e até mesmo o exército do Xamaim, que na verdade são os anjos, né? Os anjos que caíram e que hoje, ainda hoje no meio de nós fazem aí prodígios, né? E conduzem o povo ao engano. Isso de certa forma está aí até hoje, né? Ainda havia também a adoração a Milcom, né? Que aqui eu trouxe algumas imagens referentes a ele, encontradas na internet, né? Veja que Milcom também resgata a mesma figura de Moloch, né? Com essa figura aqui bovina, né? Um híbrido bovino e humano, né? E aqui só a título de curiosidade, né? É claro que com uma escrita ocidental, de um alfabeto latino, recente nos dias de hoje, né? Mas aqui é apenas um logotipo de uma conferência militar nos nossos tempos atuais, que, se a gente olhar bem, o ícone principal parece também ser ela tem esse nome, né, Milcom, e parece ser de perfil aqui de lado, né, parece ser ali uma figura também bovina com um chifre, né. Isso é só uma curiosidade, claro, mas ajuda a gente a contribuir para o que a gente tem visto, né? Porque o curioso é que a identidade, vamos dizer assim, né? O caráter desses que se desviaram, né? Dessas abominações que vêm de filhos de rebeldes, né? Filhos da rebeldia contra o Criador. Esse caráter aqui ele tem se mantido íntegro com os séculos, né? Curioso que aí, como eu falei com o próprio nome do profeta Sofonias, né, as coisas que o nosso pai deixou para a gente, né, todo o valor que um pai deixa para os filhos, a gente chama de quê? Chama de herança, né? E a herança deixada pelo nosso Criador, essa aí ela foi toda esculhambada, né? E avacalhada. O próprio significado dos nomes trazem ensinamentos importantes para a gente, né? Ao longo de todas as escrituras, né? E aí curioso que a identidade de alguns ídolos ela é preservada, né?
mas a das coisas do Criador, principalmente o próprio nome dele e o nome do Filho unigênito dele, isso de propósito foi lameado, né? Foi sujo. E eu já conheci pessoas que cristãs, entre aspas, né? Cristãs, né? Do termo Crestos, né? A crista que fica em cima do galo. Eu também pretendo trazer um material sobre isso. Do pessoal, no caso, que segue aí o Crestos, né? Atual do mundo. Eu vejo eles subirem aos telhados, né? E em cima de coisas elevadas para se aproximar do contato com o exército do céu, né? Eles fazem isso sem perceber praticamente, né? Mas apenas repetem o que a casa de Judá já fazia lá nos tempos de Josias, né? E que aqui está sendo denunciado pelo profeta Sofonias, né? Então, em adoração a Baal, né? Ainda invocam o nome do Senhor, não é mesmo? Sobem aos telhados, olham para o céu e ainda invocam o nome do Senhor, né? Senhor Baal, certo? Bom, no dia dele, no grande dia, né, o dia da justiça do Altíssimo, o profeta usou a figura que vai se ouvir um clamor, um grito desde a porta dos peixes e um uivo desde a segunda parte e grande barulho desde os montes. Um uivo parece apresentar a manifestação de um lobo, né? Quem é que dá uivos? É uma espécie de canino, como um lobo, né? A aproximação de um lobo é que gera um uivo, certo? A porta dos peixes era uma das portas, das 12 portas, né? Não são 12 por acaso, de entrada na cidade de Jerusalém, né? Lembrem que aqui ele estava falando para a casa de Judá e para a própria Jerusalém, né? Então, o clamor dentro das portas dos peixes, que é por onde entram e saem os gentios, né? Os peixes são as figuras daqueles que ainda precisam ser pescados dos mares, né? Das nações, multidões, nações e línguas, né? Do que a gente pode ter então por porta dos peixes. Também uivarão os moradores de Mactesh, que era uma cidade próxima a Jerusalém, que era habitada por mercadores de prata, cananeus. Cananeus. Canaã estava arruinada e eles comercializavam prata, né, aos arredores de Jerusalém. Né? Isso aqui não parece ser boa coisa, porque a prata a gente sabe que simboliza o conhecimento das leis do Altíssimo, né? Mas a partir do momento que elas estão sendo mercantilizadas, elas estão sendo comercializadas, e por cananeus ainda, né? Não parece ser um bom testemunho, né? O dia dele se aproximava e será um dia de indignação, de alvoroço, de angústia e de trevas, né? Dia de trombeta contra as cidades fortificadas. Que imagem é essa aqui? A imagem de Jericó, a queda de Jericó, certo? Num áudio anterior eu comentei que eu tenho a impressão de Jericó ser uma sombra, ser um símbolo no caso da Jerusalém caída, certo? A Jerusalém a física, que já recebeu carta de divórcio do nosso Salvador, né? Nem ouro nem prata livrará alguém desse dia. Aqui ouro e prata físico, né? É óbvio que quando a gente está revestido de ouro e prata verdadeiros, que são o conhecimento das coisas do Criador, obviamente que isso nos faz expiar a nossa vergonha, a nossa nudez, né? Mas se aqui está dizendo que esse ouro aqui e essa prata não livrará ninguém no grande dia do Altíssimo, né? Só pode ser o ouro e a prata físico, sobre os quais muita gente edifica sua casa ainda hoje, né? Eles alicerçam na prosperidade, como se prosperidade, ter ouro e ter prata, fosse um sinal de comunhão com o Criador, né? Bem o oposto de que Pedro e João, por exemplo, entrando na porta do templo, chamada Formosa, né? Ele falou para aquele homem que estava lá, né? Sem poder andar.
Depois, no capítulo 2, ele convoca a nação para se reunir a nação inteira, né? Então não pode ser um templo de pedra, uma alvenaria, um local de reunião, era para se reunir como comunhão mesmo, que é o termo que eu acabei de usar, né? Isto é, o que é congregar? Buscar os caminhos e a justiça do Criador, antes que seu decreto produza efeito. Congregar é isso, tá? Esse termo aqui que também traz, tem raiz em grego, né? Congregar, né? Mas mesmo usando esse termo que já é corrompido na língua portuguesa, aqui o profeta está falando, está deixando bem claro que o termo congregar significa isso, né? Que é buscar os caminhos e a justiça do Altíssimo, né? Antes que o seu decreto, ou seja, o decreto de que ele estenderia a mão contra todos os habitantes da face da terra, destruindo, né? Antes que ele tenha o seu efeito, né? Nesse grande dia dele que eu entendo estar se aproximando. Veja que para aqueles que ainda dizem, defendem o templo de pedra, defendem as assembleias solenes, dizendo que é preciso ir congregar, então, portanto, é preciso ir no templo de alvenaria que eles frequentam, tá? Ouvir a palavra de homens, né? Veja que aqui está dizendo o contrário disso, certo? Porque buscar os caminhos e a justiça do Criador, tu pode fazer em qualquer lugar na tua vida. Aliás, não é que tu pode, tu deve fazer a qualquer momento e a qualquer lugar da tua vida. Isso aqui é congregar. Isso é entrar em comunhão com Ele, né? E o quanto antes possível, porque justamente para que a gente escape do efeito do decreto dele, certo? Os goim, ou seja, as nações da terra, né? Os gentios que escarneceram do povo do Criador serão desolados. Suas cidades serão destruídas e ficarão como herança para o povo do Criador e para as feras do campo. Esse não é o único profeta, porque todos eles verbalizaram o espírito, o entendimento do Criador, né? Então, portanto, todos eles estão no mesmo espírito, no mesmo entendimento, né? Esse não é claro que Sofonias não foi o único a falar, a dar uma pista, vamos dizer assim, de que as cidades construídas pelos gentios, de certa forma, ficarão como herança física, claro, para o povo do Criador, tá? E para as feras do campo. Eu tenho entendido assim também, tá? Que o sábado, ele na verdade ele vai ser vivido numa realidade muito parecida com essa nossa que nós estamos vivendo agora, porque o sábado, o sétimo dia, ele não pode estar desconectado dos 6 anteriores. Ele apenas é o descanso no mesmo cenário dos 6 anteriores, né? Por exemplo, quando um agricultor ele tem posse de uma terra, né? Ele tem a sua propriedade. Durante os 6 dias de trabalho ele está lá, sob o sol escaldante, ele trabalhando com as ferramentas dele, né? No campo. Depois, no sétimo dia de descanso, ele continua na sua propriedade. Ele continua ao lado do campo, inclusive. Mas acontece que agora ele não vai pegar em ferramenta nenhuma e não vai labutar a terra. Mas ele continua no mesmo lugar. Concordam comigo? Eu tenho uma impressão muito forte de que o sábado será desse jeito. O sábado, porque o sábado ele é um híbrido entre essa realidade daqui, dos 6 dias da criação, que a gente tem, que a gente ainda está vivendo, os últimos minutos, certo? E a verdadeira essência do Criador, que é a eternidade. É um híbrido entre as duas, né? Eu entendo isso. E, portanto, muitas das paisagens que a gente convive aqui, nesse exato momento, né? A gente também vai conviver no sábado, né? Com a diferença que as mazelas dessa nossa queda aqui, que é o frio, é o calor, é a dor, né? É a lágrima, é a tristeza, isso já não vai mais existir, né? Essas coisas todas serão passado, certo? Então, interessante que Sofonias aqui também no segundo capítulo, ele reforça essa ideia, tá? Que as cidades dos gentios, elas serão destruídas e ficarão como herança física para o povo do Criador. O Criador disse por várias outras oportunidades também, através de outros profetas, que o povo dele
cultivaria vinhas que ele não plantou, né? E colheria em campos que ele não plantou, né? E moraria em casas que que ele não edificou, né? Que eles não edificaram. A própria tomada de Canaã por Josué e Yahushua, né? O mesmo nome do Salvador, junto com Caleb, a própria tomada de Canaã como terra prometida significa isso, né? Porque Canaã não foi edificada por eles, né? Quando eles trouxeram aquele cacho de uva que era gigantesco, né? O cacho de uva não foi plantado por eles, certo? E eles aproveitaram dos frutos, né? Então essa ideia está bastante pulsante aí no meu entendimento, tá? Depois o profeta fala da contaminação de Jerusalém, né? Por não escutar a voz do Altíssimo, que é justo no meio dela, pois a cada manhã traz o seu juízo à luz. É a figura do sol, né? A mesma figura que Malaquias usou, né? O sol da justiça, né? Trazendo cura em suas asas, em sua beira, em sua orla das suas vestes, né? Que é o termo kanaf em hebraico, que eu também gostaria de trazer uma contribuição mais adiante. Então aqui, como o Messias, o sol físico nosso representa exatamente o Messias, a luz do mundo, né? E também o seu juízo, porque o juízo é representado pelo calor, né? E a cada manhã, como ele raia sobre justos e injustos, né? Então, isso significa a misericórdia do Criador alcançando a todos e dando a oportunidade a todos, né? Por isso que o profeta usou essa figura aqui, tá? Para variar, né, ele estava repreendendo o povo por não escutar a voz do Altíssimo, tanto a casa de Judá como também a casa de Israel, né, o reino do norte. O intento do Criador no seu grande dia, né, no dia dele, é ajuntar as nações, reinos, para sobre eles derramar sua ira. Que inclusive é interessante que isso é uma tática militar, né? Já que eu trouxe aqui um ícone de conferência militar, isso é uma tática militar de artilharia, né? Porque quando tu tem adversários reunidos no mesmo ponto, né, tu usa uma arma coletiva de ataque, né, tu consegue abater, vamos dizer assim, mais adversários com uma única arma, com um único disparo, né. É interessante isso, né. Ou seja, o simples fato deles se ajuntarem, de se congregarem, e aqui sim cabe bem o termo, se aplica bem o termo, porque o congregar, que vem de grego, né, de tornar grego, é exatamente aplicado a essas nações aqui, né? Quando a herança dos gregos, dos romanos, dos babilônicos, né, dos egípcios se ajuntarem, ou seja, das nações físicas aqui, né? Porque a gente sabe que a Israel espiritual do Criador está espalhado entre as nações físicas e serão congregados também, serão ajuntados, né? Espiritualmente. Mas aqui se refere às nações físicas, ou seja, os goim que continuarão sendo goim, espiritualmente falando, né? Ou seja, são estranhos, são alheios ao povo do Criador, né? Aqui sim serve o termo congregar, né? Porque será um ajuntamento de gregos, certo? Justamente quando conforme está no Apocalipse, né? Eles se ajuntarão buscando enfrentar o Criador, né? E aí, justamente eles estão sendo ajuntados por causa disso, né? Para que o Criador derrame a sua ira como uma arma de artilharia, né? Uma arma coletiva de artilharia. Então, depois disso, ele dará lábios puros aos povos. Lábios puros, palavras que, primeiro, para que não se ache mais engano em nossa boca, né? Com a contaminação toda que veio durante todos esses séculos de blasfêmia, né? E segundo também que os lábios puros remetem exatamente à herança original dele, né? Veja que aqui lábios está se referindo ao que sai da nossa boca, né? O que a nossa boca fala, o que a nossa boca profere, certo? Para que todos invoquem o nome de um Altíssimo. Claro, o nome dele é a raiz da fala humana, né? Isso aqui precisa estar puro novamente em nós, né? Para que a gente possa invocar, certo? E os sirvam com o mesmo espírito, né? Todos com
com o mesmo intento, com o mesmo espírito, né? Todos buscando as coisas antigas, não é mesmo? Porque a verdade ela está lá nas coisas antigas. Quando todos nós vamos na mesma direção, nós todos estamos no mesmo caminho, no mesmo entendimento, né? Os adoradores dele virão de toda parte, dispersos pelo mundo, é o que eu acabei de dizer, né? Os adoradores dele são judeus. Como assim judeus? Porque Yahudá, literalmente a casa de Judá, significa adorador do ser, né? Então, os de Judá verdadeiros no espírito, né? Aqueles que, portanto, não são Goim, não são das nações da terra, eles virão de toda parte, dispersos pelo mundo. É a concretização, é o cumprimento da casa de Efraim, certo? A casa de Efraim que nasceu aonde? Nasceu no Egito. Eles nasceram dentro do Egito, mas buscaram a verdade, né? Até terem lábios puros, para que fosse possível invocar o nome do Altíssimo, tá? Depois o profeta e o remanescente de Israel, que herdará o reino, né? Ele falou sobre o remanescente de Israel que herdará o reino. É um povo pobre e humilde que confiará no nome, né? Portanto, nós estamos falando aqui de ricos, de riquezas, nós não estamos falando de ouro e prata físicos, nós não estamos falando de arrogância, de altivez, de dura cerviz, nós não estamos falando de citar o Criador sempre falando em prosperidade, como se a prosperidade desse mundo andasse de mãos dadas com ele, ou fosse alguma espécie de sinal de comunhão com ele. Isso de maneira nenhuma, né? Todos os profetas falaram isso, tá? E esse povo aí, que é pobre e humilde e confiará no nome do Altíssimo, ele não cometerá iniquidade, nem se achará engano em sua boca. Por isso, lábios puros, né? Depois o profeta encerra dizendo que o Altíssimo congregará os que estavam no cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro da Assembleia Solene. O cativeiro do Egito, aquele que o ungido veio nos libertar. Lá atrás era um cativeiro físico. O Egito, o reino de Mitzrayim, era físico. E o ungido, né, Moisés, o primeiro ungido, veio libertar fisicamente. Mas aquilo lá era tudo uma sombra de um cativeiro que existe ainda hoje, que ele é espiritual, porque ele impõe cativo os espíritos, os entendimentos, as almas, né, e não os corpos, né? O Egito hoje ele é espiritual, não físico, mas acontece que o ungido verdadeiro, ele também já veio ao mundo e já nos libertou disso. A partir dele nós estamos libertos do cativeiro. Ele já abriu o mar vermelho e nos conduziu espiritualmente. Tá? E veja que então o cativeiro hoje, onde ele pode estar? Ele só pode estar na Assembleia Solene, né? Nesses que ainda defendem a Assembleia Solene, né? Como se não já estivesse dito que a comunhão com o Criador é buscar os caminhos e a justiça dele, né? Depois o Messias reforçou isso, dizendo que a gente deve buscar primeiro o reino e a justiça dele, né? Ter o que comer, ter o que beber e ter o que vestir, isso depois nos seria acrescentado, porque o Criador sabe que a gente precisa dessas coisas, né? E se ele atende isso com os passarinhos, né? Que valem muito mais do que a gente, né? Como é que ele se esqueceria da gente, né? Isso não existe essa possibilidade. Isso foi o que o Messias nos ensinou, né? E reunindo os que estavam no cativeiro, ou seja, salvando eles, resgatando eles, libertando eles que estavam no cativeiro da Assembleia Solene, ele salvará a que cocheia, a que manca, né? A que vacila, né? A que não caminha com firmeza, e a que foi expulsa também. Aqui referindo a um rebanho de ovelhas, tá? E fará deles um só nome e um só louvor, ou seja, a velha reunião das duas casas, as casas de Judá e de Efraim.
o remanescente de Judá e os gentios, né, que creram no único nome e farão deles um único louvor, também de acordo, também em ressonância, também em harmonia com que outro profeta, Miqueias, disse, né, lá no capítulo 4. Porque todos os profetas do Altíssimo estavam no mesmo espírito, certo? Eles na verdade, eles apenas vocalizaram, eles verbalizaram o espírito transmitido pelo próprio Criador, né? E como um adendo aqui, se tu tem uma ovelha que foi expulsa e que cocheia, né? Cochear seria vacilar no caminho, não andar com firmeza no caminho, mancar, certo? Lembra de Elias lá que questionou o povo sobre o fato deles estarem mancando, não terem um caminho firme, não estarem decididos sobre Baal ou sobre o Altíssimo, né? Então eles estavam mancando, eles cocheavam, né? Aqui é a mesma ideia, né? Até porque a firmeza no teu caminho, lembrem do print lá da ideia hebraica da Torá, né? A firmeza no caminho correto da Torá é o que? É o que se entende por emuná, é a firmeza nas ações, a firmeza, né? Quem tem a emuná, que hoje foi tratado como fé, né? Ele não vacila, ele não cocheia, né? Cochear significa exatamente estar vacilando na firmeza desse caminho, né? E além do mais, também cochear é uma dificuldade de andar com as próprias pernas, né? Isso significa que a pessoa precisa de um apoio, né? Precisa de um é um semi paralítico, vamos dizer assim, né? Porque quando se diz coxo, né, está se referindo a alguém que tem dificuldades ou mesmo está impossibilitado de andar com as próprias pernas. Ele precisa ser levado de um lado para outro por outros, né, por terceiros, certo? E é o que o que a gente vê acontecer ainda hoje dentro do cativeiro da Assembleia Solene. Concordam comigo? Nesse cativeiro existem ovelhas que são expulsas também. Expulsas, né? Quando na verdade elas precisam justamente quando elas se desviam e precisam do cajado do pastor reconduzindo elas ao caminho correto, aí aplicam o que eles chamam de disciplina, entre aspas, à pessoa, a essa ovelha, e expulsam ela, né, do que seria a congregação. Interessante isso, né? Bom, ainda bem que o criador reservou a possibilidade de salvar essas aí, né? Porque quando aquela ovelha que está cocheando e que foi expulsa, ela está sendo maltratada, na verdade, né? Por esses pastores homens, certo? Ainda bem que a gente tem um que vai reunir todos num mesmo rebanho e vai salvar esses casos, né? Então, porque só o que a gente vê hoje dentro do cativeiro da Assembleia Solene são ovelhas que cocheiam, ou seja, elas não têm condições de andar pelas próprias pernas, por isso que elas precisam ir lá todo sábado ou todo domingo, ou várias vezes por semana, sempre com um horáriozinho marcado e sempre naquela alvenaria delimitada, um espaço delimitado por um perímetro geográfico, tá? Eles precisam fazer isso. E para ouvir voz de homens, né? Porque por ela mesma ela não tem condições de andar, certo? Firmemente no caminho. Não tem condições. Ela cocheia, certo? E então, a verdade essa aqui é uma constante, né? Porque quando o Criador fala com a gente, falou por meio dos profetas e depois principalmente ele veio pessoalmente até a gente para falar as verdades na nossa cara, né? Parece que o sentido é sempre o mesmo, né? É o resgate disso aqui, tá? Do cativeiro. É o resgate que a gente precisa sair daqui e fugir também dessas abominações aqui de Baal, né, de híbridos de boi, entendeu? De adorar o exército do céu, né, que acontece até hoje, tá? Eu penso que essas são as ideias que estão ali. Isso aqui e muito mais, na verdade, né? Que estão colocadas por Sofonias, tá? Que foi um dos homens levantados pelo Altíssimo.